Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Bendito o nome do Senhor. Pra sempre. Declaro essa noite. Pra sempre. Pra sempre. Glória a Deus, aleluia, esse é nosso Deus, bendito é o nome do Senhor para sempre, glória a Deus, aleluia, toda a honra, toda a glória, seja dado ao nome do Senhor. Vamos estar adorando Ele essa noite, glória a Deus, paz e paz. Pai, hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que eu dependo só de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da minha história e que tem cuidado tão bem de mim. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo a tua atenção, mas não direi se só você tem o que dá vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Aleluia. Sou dependente, Pai. Estou aqui sem dependente essa noite mais embaixo. Aleluia. Sou dependente para viver, para correr, para ser, para ter, para ver, para sentir, para saber, para cantar, para falar, para louvar, exaltar, glorificar o teu nome. Eu sou dependente para ir, para vir, para descer, para subir, para descer, para falar, ou para ouvir. Eu sou dependente para chorar, para tocar, para falar o nome dele. Hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia e que essa igreja depende de ti. Posso perceber tua mão em cada detalhe da nossa história e que tens cuidado tão bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco para retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas onde és só você tem o que dá vida no meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Me guarda fiel para o que mostra o céu, minha vida, meu lar. E o maior amor é você, Senhor. Estou aqui para servir e entregar minha adoração, e reconheço que não mereço nenhum segundo a tua atenção, mas onde és só você tem o que dá vida no meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Sou
Glória a Deus, aleluia. Eu sou dependente, Senhor, aleluia, do teu favor. Glória a Deus, essa hora do teu bem, Pai. A representar o teu Senhor, Pai. Aleluia. Cerca esse lugar, Pai. Eu estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Vi as raízes com minhas lágrimas, outra de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que ninguém se perca. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu perfume, primeira essência, jardim particular. Aleluia. Eu estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Minhas raízes com minhas lágrimas, lugar de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que ele se perca. O desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, pois quero. Quando vier para adorar o Senhor, aleluia. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Pai. Vem sobre a família, Deus. Repreenda, Senhor. Senhor Deus, a quem não vai. Vem sobre mim, diga pra ele. Ele me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu perfume, primeira essência, jardim particular. Jardim particular. Glória a Deus, nós queremos ser para esse jardim particular. Glória a Deus, deixa Ele te usar nas imagens. Diga para Ele, você quer estar na casa do Pai. Glória a Deus, aleluia. Estar na casa do Pai para adorar Ele, exaltar o nome dele, aprender com Ele. Me conhece, sabe tudo que eu preciso, mesmo antes de falar. Me amas, teu amor
esperança, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Aleluia! Me conhece, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, seu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu vejo a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou, você me deu, preciso estar em ti, Pai. Tu és a minha herança, eu quero estar em tua casa, Pai. Aleluia, comendo a mesa, Pai. Tudo que eu sou é para ti, eu vivo para ele. Eu vivo para ti. Eu quero viver mais e mais, porque eu não vou, Senhor. Deixa eu glorificar essa altar, Pai, na igreja, no teu servo, essa minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Quer estar na casa do Pai, comer tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, é decisão. Uma decisão de cada um de nós, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, estar na casa do Senhor, comer a mesa do Senhor, com Ele, cear com Ele, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, decisão, aleluia, nossa. Glória a Deus, aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, Senhor, essa noite. Eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei, eu creio, Senhor. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo e te faço chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo e te faço chorar. Apesar das feridas, apesar
te usar para curar, deixa te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo e te faço chorar. Deixa te usar para curar, deixa te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo e te faço chorar. Deixa, aleluia. Glória a Deus, revelado Senhor. Separado em cada dia, num lugar para se organizar. Eu te dei espírito de temor, para que ouça tirar. Quando eu te mandar, tu irás, quando eu te botar, tu brilharás, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, deixa te usar para curar, deixa te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa te usar, Deus, essa noite, deixa te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, eu te faço chorar. Glória a Deus, eu mostro a Jesus. Deixa Jesus, ela vai cuidar. Deixa ele trabalhar no controle, diga graças a Deus. Ele não permaneceu de tempo na terra. Aleluia. Todos que adoraram, levaram a sua inteira, tiver vida longa. Aleluia. E daqueles que ele permitiu esta campanha, eu não sei que ele viu em mim. Não entendo porque ele eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou daquele tão grande eu sou falho, ele é fiel. Porque ele é amor. Muitas vezes, só uma vez, mas ele prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois
dizer tudo que eu tenho. Senhor, nessa noite, eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei o que ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, principal é o fogo de vida. Glória a Deus, aleluia. Esse é nosso Deus, adorei tanta canção. Mas socorro. Aleluia! Se você soubesse com essa arma da oração, fala poderosa. E às vezes a gente pode usar agora dele. Você adorava Deus? Você adorava Deus? Você adorava Deus? Adora porque você não sabe se é a última oração hoje. Adora a última na terra, porque nós vamos ser mais eternos adoradores. Ei, até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. É tempo de vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua direção, o seu poder, é tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão, é tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos de Deus mais abertos, pois a vida de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar e abrir a boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo. Somos a geração de avivamento, geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel, geração que ora com Daniel, geração que busca Deus até
Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus até tocar no céu. Até tocar no céu. Toca no trono, Senhor, no coração. Aleluia. Toca no céu. Toca no trono, toca no coração, Senhor. Toca. Aleluia. No nome do Senhor, eu vou tocar. Na face do meu Pai. Vou te buscar. Vou te adorar, Senhor. Até tocar no céu. Até tocar no céu. Vou te buscar. Vou te adorar, Senhor. Até tocar no céu. Até tocar no céu. Até tocar no céu. Vou te buscar, vou te adorar, Senhor, até tocar no céu. Aleluia! Quero tocar teu coração, Senhor. Aleluia! Glória a Deus, bem forte para Jesus. Aleluia! Até tocar no céu. Aleluia! Glória a Deus. Santo, mais sobre a nossa vida, sobre geração, nossa família, nossa parentela. Vem dos quatro, vem tocando, Pai. Só sobre o vale dessa seca, Senhor. Onde tiver o vale dessa seca, sobrando nessa noite. Vai levantando. Em nome de Jesus. Estamos aqui para adorar o Senhor e exaltar o santo nome dele. Aleluia, ser guiado por teu Espírito Santo. Vem só. Só ele sabe para onde vai. Quero estar vendo. Se consigo pela tua vontade. Vem só. Só ele sabe. Aleluia. Quero estar vendo. Se consigo pela tua vontade. Sopra sobre mim, querer. Leva-me na nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, dentro do Espírito. Contigo eu quero ir, não sei onde vem, nem sei onde vai, só sei que eu quero ir. Dentro do Espírito, sopra em mim. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Deus. Vem só. Só ele sabe para onde vai. Quero estar vendo. Ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer. Leva-me na nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar no lugar da tua habitação. Sopra em mim dentro do
Sopra, 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 sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir, contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Não sei de onde vem, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim. Glória a Deus, aleluia. Sopra o vento do Espírito, sopra mais e mais, aleluia. A igreja do Senhor, glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja no nome do Senhor, aleluia. Cadê aqueles que querem adorar o Senhor, exaltar o nome dele? Aleluia. Culto descido da palavra do Senhor Jesus. Palavra de Deus. Aleluia. Adorando Ele mais e mais nessa noite. Aleluia. Para receber, para passar de graça. Senhor, quero viver para teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade serei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. É meu prazer te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Aleluia, tem que estar nele. A nossa paixão tem que estar no Senhor Jesus. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Eu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade serei. Minha herança está em ti. Diga pra ele, te adorar. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração
Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Bem forte para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Orando pelos ministros pertencentes da casa do Senhor nessa noite de bênção. Aleluia. Pela ministração da palavra. Creio que Deus está falando nessa noite mais e mais. Amém? Aleluia. Que Ele seja glorificado, exaltado em cada ministração, em cada louvor. Mais e mais em nome de Jesus. Amém? Amadas e Pai, coloque diante do Senhor todos os ministros pertencentes, Pai. Aleluia, dessa casa, Pai, mantenedor, cooperador, todos, meu Deus, que têm contribuído, Senhor, têm dizimado e ofertado. És um Deus que é fiel, um Deus que cumpre as tuas promessas, Pai. Assim, Senhor, meu Deus, prometeu, Senhor, com Malaquias, Pai, aleluia, Deus Todo-Poderoso. O Senhor, tocou, meu Pai, de maneira poderosa em Abraão, tocou, meu Deus, aleluia, meu Deus, em Jacó, Senhor, pela fidelidade, Pai. O Senhor, meu Pai, não mudou, Senhor, aleluia, a trajetória de Jacó, pela promessa que estava em Abraão. Abraão sabia o que era fidelidade, Pai, sabia o que era semear, aleluia, semear em todas as áreas, em oração, Senhor, aleluia, no dízimo, a palavra dizendo que Ele entregou, Pai, aleluia, de tudo que vinha em suas mãos, Ele tirou os 10%, entregou, meu Pai, meu Deus, diante do Senhor, Pai, diante do homem. És o Deus soberano, Deus todo-poderoso que vê, Deus que conhece cada um, Senhor, que ainda, Pai, se lembra, ainda, meu Deus, Ele se importa, ainda, meu Deus, se inclina para Ti, Pai, nesta área, Senhor, e muitas das vezes, em algumas pessoas, Pai, é difícil, Senhor, pessoas, meu Deus, não têm fidelidade, mas esses homens que estão, meu Pai, aleluia, registraram a Tua palavra, Abraão, Isaac, Jacó, meu Deus, fizeram diferença, Senhor, aleluia, porque eles prosseguiram, Senhor, aleluia, eles deram continuidade, Deus Todo-Poderoso, aleluia, meu Deus, da mesma promessa que estava sobre Abraão, aleluia, que estava também sobre Isaac e Jacó, Deus é Deus soberano, Pai, mas para a promessa se cumprir, meu Deus, nós temos que ser fiel, temos que permanecer firmes, Senhor, sendo fiel até a morte. Seja glorificado, exaltado na vida de cada sinistro ofertante, na vida de cada pessoa que tira muitas das vezes, Pai, da fraqueza a força para ser fiel ao Senhor. Seja glorificado, exaltado, hoje e amanhã para todo sempre. Meu Deus, fala conosco nessa noite, usa, Pai, o teu servo, não abrir e fechar os seus lábios. Vai repreendendo, Pai, tudo que não vem do Senhor nesse lugar, cerca esse lugar, cerca a nossa vida, tira toda e qualquer distração, Senhor, no nosso coração, nossa mente, desse ambiente. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Toda a terra está cheia da tua glória, Pai. Eu creio, Senhor. Aleluia, a tua glória nos alcança, a tua presença, a tua graça e misericórdia. Toda a terra está cheia da tua glória. Já declaro a tua grandeza, Rei meu e Deus meu. Eu nasci para te adorar, o teu nome proclamar. Quero ser um instrumento teu, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ver. Meu coração precisa mais de ti, Rei meu e Deus meu. Meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. Minha vida está em tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, meu prazer é te servir.
Deus te chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero, comprei o que eu quero. Tua vontade é o que eu mais quero, comprei o que eu quero. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, meu prazer é te servir. Deus me chamou, Ele te chamou. Ele chama a nossa família, Ele chama as famílias. Aleluia, para servir com alegria. Um Deus criador, chama Ele. Eu disse, Pai, vou te adorar, meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse, eis-me aqui. Vou te adorar, meu prazer é te servir. Glória a Deus. Põe em mim, compre em mim, Pai de Deus. Vem forte para Jesus. Ele que gera em nós. Ele que planta em nós esse desejo de fazer algo no reino. Glória a Deus, aleluia. Essa é a vontade. Você sabia que o maior prazer do Senhor, aleluia, é pelo pecador que se arrepende, a festa no céu, aleluia. Ele fica contente, ele tem mais prazer, mais alegria na vida de um pecador que se arrepende. Quando você traz alguém que se arrepende, aleluia, você está agradecendo muito o coração do Senhor. Diga graças a Deus. Ele tem mais prazer, ele fica mais contente do que, aleluia, João 29, que não precisa se arrepender. Diga graças a Deus, esse Deus maravilhoso, como Ele ama as almas, como Ele ama, aleluia. Não é a Bíblia diz que é o mundo, mas é as pessoas que estão no mundo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Uma expressão que a Bíblia diz, aleluia, quando fala mundo, Deus amou o mundo da maneira, Deus amou toda a raça humana de tal maneira, diga graças a Deus, e Deus é o único filho unigênito, para todo aquele que Ele crê, aleluia, não pereça, mas que tenha vida eterna. Passando o pastor José, vai estar ministrando a palavra nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Traga a alma para Ele que vai ficar muito, muito, aleluia, com certeza. Alegre, vai ter festa no céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir aqui a palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 42. Hoje é domingo, culto de ensinamento. Estamos aprendendo, colocar em prática, tudo que nós aprendemos. Quanto mais nós aprendemos, mais nós temos que colocar em prática. Quanto mais nós sabemos, mais nós temos que praticar. Aleluia. Muita sabedoria e muita prática. Atos capítulo 2, versículo 42, fala assim. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 42. Louvado o nome do Senhor. A união dos cristãos. Glória a Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode sentar, irmão. Aleluia. Fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Jesus me ensinou 12 homens. E este homem recebeu muito ensinamento. Foi Pedro, Tadeu, foi Dídio, foi 12, foi Tiago, 12 homens que Jesus ensinou, formou esses 12 homens e formou homens para ensinar. Encheu com o Espírito Santo, deu sabedoria e conhecimento para ensinar. Por isso ele fala, doutrina dos apóstolos.
Então, a doutrina dos apóstolos, ele falava de Jesus. É o ensinamento de Jesus. Doutrina é ensino. Ensinamento de Jesus. O que Jesus passou por esses homens é que está escrito na Bíblia hoje. Hoje nós temos todo o ensinamento que Jesus passou para os apóstolos, e os apóstolos passaram para outros. E fala que a igreja do Senhor se levantou, a igreja do Deus vivo. Então os apóstolos tinham muito testemunho para contar. Eles viram Jesus acalmando a tempestade, vento, acalma a tempestade, fica quieta. E viram Jesus andando sobre as águas. E viram Jesus fazendo milagres, cego enxergando, paralítico andando, mudo falando. E viram o Senhor Jesus trabalhando na seara do Pai. E viram Jesus pregando o reino do céu. E a primeira mensagem foi essa: arrependeu, que está próximo o reino do céu. Eles viram Jesus ensinando, bem-aventurado aquele que chora porque será consolado, bem-aventurado aquele que tem sede e fome, bem-aventurado os pacificadores porque vão ser filhos de Deus, bem-aventurados que são perseguidos por causa do nome, grande o galardão, os mansos vão da terra. Tudo isso Jesus deixou para os apóstolos, e os apóstolos passaram para outros até chegar em nós, na Bíblia Sagrada. Então, o ensinamento dos apóstolos é o ensinamento de Jesus. Jesus ensinou também a ter comunhão, tomou consolos de uma reunião, porque não se ordena a bênção. Jesus não ensinou a perdoar. Toda vez que ele perdoa, 7 vezes não, 70 vezes 7. Todo dia ele perdoar. Perdoa até os inimigos do ser humano. Dá pão, dá água, dá bolo, dá comida. Ele orar pelo ser humano, aquele que o inimigo usa a boca para vir contra nós. Então Jesus me ensinou a perdoar. E Jesus até na cruz disse: Pai, perdoa eles porque não sabem o que faz. Então Jesus ensinou praticando, ensinou mostrando, ensinou dando bom testemunho diante de Deus e dos homens. Tudo isso Jesus ensinou. Então os apóstolos, quando ele viram todas as coisas, ele pregava que Jesus tinha morrido ressuscitado. Porque Jesus passou 40 dias com os apóstolos. Depois que Jesus ressuscitou, ele foi ao encontro dos apóstolos, encontrou dois do caminho de Emaú, e começou a conversar, e o coração daquele homem se aqueceu, porque o Senhor é aquele que fortalece. Quando Jesus está presente no lugar, as pessoas sentem a presença, se fortalece. Lá na frente mais, Jesus se apresentou para também os discípulos, onde estava Tomé, e contou para Tomé, porque Tomé, antes de Jesus chegar, disse: Eu sou crente, se eu ver Jesus, a mão dele furada, o pé dele furado. E Jesus, conhecendo todas as coisas, foi direto para Tomé: Está aqui, Tomé, minha mão, está aqui meus pés, estão furados, está aqui a lança aqui, está a cicatriz. Ele falou para Tomé: Tomé, tu creu porque tu viu, mas lá na frente mais, foi uma promessa para nós hoje. Lá na frente mais, vai ter um povo que vai crer em mim sem ver. Hoje nós temos Jesus. Nós não estávamos lá 2 mil anos atrás como discípulos está, como Paulo está, João está vendo ele, comendo peixe com ele, mas nós cremos que Jesus, ele veio nessa terra, morreu, ressuscitou, e está vivo, reina para sempre, e vai arrebatar a igreja da terra, porque é a promessa do Senhor, e vai nos arrebatar. Ele falou uma promessa: eu vou para o Pai, mas eu envio a Consolador, está conosco. Mas ele falou também: um dia vocês vão sellar no reino do meu Pai. Está chegando o dia, qualquer momento nós vamos ser arrebatados. Agora está sendo arrebatado na frente. Só vou contar algo interessante. Demora para o sacerdote, demora para os homens de Deus que têm comunhão com ele. Que hora, irmão? Uma vez eu sonhei que o repente da cair todinho na minha mão. Não demora muito, alguns foram arrebatados. O Carlinho lá, o pastor Carlos, sonhei que 2 vezes caiu da boca dele. Contou lá o testemunho. Eu fiquei só observando, só em pensamento. Irmão, Deus está arrebatando gente.
Só nessa semana que passou, uma irmã, o marido de uma irmã foi para a glória. De repente, pá, foi rápido, no pronto-socorro, foi embora. Infarto já foi. De repente, a irmã estava falando que também já foi outra arrebatada. A irmã da pastora Nádia. Depois, lá na frente mais, a irmã lá do Pé Socorro, que o Isaías eu conheço, o nome dela. Não é aquela irmã, não? A Délia, a pastora Adélia. A irmãzinha dela foi para a glória. Ela ganhou a irmã dela para Jesus. Jesus preparou e levou. E ela não foi indo para a igreja para receber o consolo e ela foi a pregadora. Olha como Deus faz. Ela pregou ainda, ninguém sabia. Depois ela falou: minha irmãzinha foi o enterro dela hoje, mas estou aqui para continuar a obra, porque quem tem chamado não pode parar. Então, irmão, ficar firme com Jesus. Ouça o ensinamento de Jesus. A salvação é de graça para todos. Então Jesus já está arrebatando, tratando terremoto para ir para fora. Muita gente está indo embora, terremoto, enchente, muitas coisas nós estamos movendo. É hora de estar todo o tempo em oração, entregando todo dia a nossa vida para Jesus, porque os dias são maus. Mas Jesus tem um compromisso com a igreja. Jesus tem um compromisso conosco para nos arrebatar nessa terra. E eu estou indo na frente. Eu estou aqui ainda pregando a palavra. Mas eu sei o que nós esperamos na frente. Por isso, que no tempo aqui que Jesus estava na terra, sabe o que aconteceu, irmão? A igreja está em perseguição. Mas quando mais a igreja está em perseguição, mais não vista o Senhor. Porque tu pensa que só corre na hora da dor para Jesus. Mas todo dia é dia de orar, de consagrar, de adorar, de perdoar. Todo dia é dia de estar na presença do Senhor, consagrando nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito. Porque no tempo da igreja primitiva, a igreja estava, sabe o que, sendo perseguida. A Roma estava comandando. Fala que o imperador era um imperador mau, cruel. Fala que Israel estava o que, buscando o libertador, em vez de Jesus. Buscando o rei que ia defender Israel, veio Jesus. Usando as palavras de salva que cura, que liberta. Usando as palavras, Jesus, a espada dele era as palavras, irmão. Palavra poderosa que faz o demônio correr, no nome de Jesus, ele diz: sai, legião, e é embora. Naquele momento, os discípulos ficaram observando: esse é o Salvador, esse que vai nos libertar da Roma do imperador. Mas depois, quando Jesus começa a usar as palavras, usar o poder e a autoridade, depois que Jesus foi arrebatado, mas Jesus colocou um ensinamento. Depois que Jesus ele ressuscitou, os discípulos viram Jesus subindo. Teve o privilégio de ver Jesus subindo. E tudo isso Jesus deixou para os apóstolos, para organizar a igreja. Por isso que a igreja é organizada. Por isso que na igreja tem que falar de Jesus que salva a cruz de terra. Por isso que na igreja tem que fazer uma aliança com Jesus. Todo ser humano tem que fazer uma aliança com Jesus. Uma aliança de sangue. Para ser filho de Deus. Quando a pessoa não tem aliança, sabe que é uma criatura. Mas quando a pessoa reconhece que é um pecador, precisa de Jesus, faz uma aliança com Jesus, ele é filho de Deus. O primeiro passo para você ser salvo, se arrepender dos seus pecados. E depois fazer uma aliança com Jesus. Uma aliança de sangue. Uma aliança de sangue. Olha só, irmão. E quando o homem faz uma aliança de sangue, é o primeiro passo. Para caminhar com Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós ensinamos. O que é que o apóstolo faz? Ele ensina a igreja. O apóstolo é um pastor, é um líder que está todo o tempo tomando conta do rebanho de Jesus, ensinando a palavra para que o rebanho está crendo nas promessas que Jesus tem para a igreja. E depois disso, depois tem que caminhar com Jesus, ensinar, sabe o que? A congregar. Não deixe de congregar. Todo momento, todo dia de culto tem que congregar. E depois tem que se batizar nas águas. Então os apóstolos passando fazendo isso. E se batizava as pessoas nas águas. Filipe aproveitou a oportunidade, por estar na carroça, encontrou um duplo.
lendo a palavra, não compreendia, ele sentou, ensinou, ele fez aliança com Jesus, e de repente ele disse, o que eu posso fazer para ser batizado? Eu já quero ser batizado, tem um riozinho aqui, então tu pode, tu já fez aliança com ele, vamos lá, batizou o grupo. E na hora, o que aconteceu? Ele subiu de uma cidade para outra cidade. Não tinha avião, mas tinha o poder do Espírito para subir o homem do lado e para outro lugar. Assim como o Espírito de Deus vai arrebatar, eu abrir e fechar o olho vai ser muito rápido. Irmão. Arrebatamento é isso. Ele vai nos levar com uma velocidade imensa, porque nós somos propriedade de Jesus. E aqui fala, ele ensinava isso, a se batizar nas águas, a ceiar. Por isso que o próprio Jesus dizia, olha, vamos ceiar hoje, procura o local, vai com aquele milagre, vai da casa, prepara a ceia que nós vamos ceiar. O próprio Filho de Deus tinha tinha assim, uma preocupação com a igreja, porque ele ensinou todo discípulo ceiar, e os discípulos passaram também para as igrejas, que tem que ceiar para ter parte com o Senhor. Aquele que não ceia não tem parte, mas aquele que ceia tem parte. Na ceia tem redor, tem cura divina, tem poder, tem a presença, tem comunhão. Na ceia tem mover de Deus, na ceia tem milagre, maravilha. Ceia é algo importante que vem do coração de Jesus para nós. Por isso, irmão, que eu não perdi nenhuma ceia. Todo o tempo dizia para renovar a aliança, porque eu sei que na ceia eu fico forte espiritual, porque Jesus, ele mandou nós ceiar. Ainda tem que ainda saber como vai ceiar. Examinou-me assim mesmo. Porque essa pessoa ceia de qualquer jeito, ficar doente, até mais espiritual, tem que ceiar mais sabendo, que tem que pedir perdão, que tem que se humilhar, tem que chegar aqui para ceiar mais crendo que o Senhor vai fortalecer, renovar, abençoar. Isso que o discípulo ensinava. E hoje nós temos a Bíblia também. Cada pastor, ele fala sobre a palavra. Porque é o ensinamento de Jesus. Ceia. E depois da ceia, tem muita coisa que nós aprendemos quando nós estamos congregando. É o batismo do Espírito Santo. 2000 anos atrás, a igreja foi batizada no Espírito Santo, no tempo de Jesus. E falou, ficar em Jerusalém, que é dentro do alto, ceiar e vem de poder. Fala que foi muita gente, foi umas 500, depois foi baixando, mas 120 pessoas perseveraram em oração, querendo o Espírito de Deus, e receber o Espírito de Deus, e começaram a falar de do céu, profetizar, começaram a fazer a obra do Senhor, teve salvação, muita alma. Chegaram diante dos apóstolos, o que eu posso fazer para ser salvo? É só aceitar Jesus, começou a orientar o povo. É só se arrepender do seu mau caminho e se arrepender, aceitar Jesus, e você vai ser salvo. E muita gente foi para a presença de Jesus. A igreja cresceu, desenvolveu. No tempo do quê? No tempo de ataque, no tempo de perseguição. O que falaram dos cristãos, irmão? Porque no tempo da perseguição, ele tinha que ficar fazendo culto no lugar. Quando perseguiu, tinha que ir para outro lugar. Mas aí todo o tempo estava perseverando. O que falaram de alguns homens da igreja que foram mortos na frente da espada? E outros que ficaram presos. Mas a igreja estava orando, clamando a igreja. Senhor, tira o teu céu. Pedro já está preso na prisão, tira ele, Senhor. A igreja orando para ele, tira o apóstolo Pedro, Senhor, tira ele lá, tira ele da prisão. Irmão, Deus ouve a oração da igreja. E fala que a igreja orando, buscando. Deus manda o anjo ir até uma prisão para tirar o apóstolo Pedro. E o anjo chegou lá, entrou na prisão, e naquele momento os guardas caíram tudo desmaiados. E quando ele caiu desmaiado em guarda, o anjo chegou e disse: Pedro, pega a tua capa, calça aí a tua sandália, veste a tua roupa e sai daqui, que tem obra para ti. Aí foi saindo, as portas foram se abrindo, as correntes que estavam na mão dele quebrou da mão do pé, a prisão se abriu, o portão se abriu, ele pensava que era uma visão. Então falou: ei, isso é uma visão que eu estou vendo.
quando ele estava lá na rua e percebeu, não, da visão não é real, o Deus mandou o anjo me tirar da prisão. E quando ele chegou lá na frente, bateu na porta. Era uma adolescente chamada Rod. A Rod olhou e viu, ao invés de abrir a porta, ela sofreu uma guia rápida e foi descer. É o apóstolo Pedro que está aí. E o pessoal não está acreditando. O apóstolo Pedro está preso. A igreja estava orando. Quando ele fala milagre, solta Pedro, a igreja não estava acreditando. Mas o apóstolo Pedro, ele está preso. Não, ele está aí, ele está lá na porta. Não é o anjo dele? Então quer dizer que cada um de nós tem anjo. O anjo está ao nosso redor e anda conosco. O dia de noite que está diante com Jesus tem anjo. Eu lembro do Renan, aquele que passa por aqui, ele está orando para ele libertar ele. Ele escravizava para a bebida, tem muita gente escravizada. O Renan diz assim: pastor, eu me desviei, quebrei a aliança e agora hoje não está mais comigo. Porque ele sabia, ele aprendeu isso há muito tempo. A gente ensina a ele, quando a pessoa ela quebra a aliança, ela está na misericórdia, hoje não está perto, não. Aí ela disse: mas bora ali, mas eu não posso sair muito, não. Bora que o anjo que está comigo, ele protege eu e tu, vamos comigo. Olha só como uma pessoa compreende. Ele diz assim: se eu errei, se eu falhei, não tem anjo para me proteger. Eu disse: é a misericórdia do tempo que eu estava vivo. Só a misericórdia, não pela misericórdia, quando tempo. A misericórdia do Senhor é a qual de nós não sermos destruídos. É a misericórdia dele. E aqui tudo isso a igreja aprendeu. A igreja aprendeu tudo isso, batismo no Espírito Santo. Hoje, irmão, tem pessoas que tem adolescente jovem que tem medo do Espírito Santo, irmão. Tem medo, o Espírito Santo não faz maldade para ninguém, só favorece o jovem. Tem que ter medo do diabo, que ia curar o sagaz traiçoeiro. Tem que ter medo do bicho feio, que vai para cima de criança, de jovem, de adolescente, vai dar uma brecha e entra, e usa aquele que se coloca. Mas tem que ter medo dele e não pecar para que não venha as consequências. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é bom. O Espírito Santo é o nosso companheiro. Ele é o nosso consolador na hora da dor. Ele é o nosso fortalecedor quando nós estamos fracos. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo. Nele a gente pode confiar. O Espírito Santo é aquele que nós usa na palavra, faz nos lembrar das coisas. O Espírito Santo é que usa as pessoas no dom de profecia, dom da palavra, e dom e usa. O Espírito Santo que forma em nós o caráter de Jesus. Por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo. Você sabe o que é o caráter de Jesus, irmão? Sabe o que é o estudo do Espírito Santo? O amor. Por isso que eu tenho que buscar o Espírito Santo, me batir do Espírito Santo, porque eu quero estar cheio de amor, porque o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Então é isso, os discípulos, por amor, eles sofreram, mas não negaram Jesus. Por amor, apanharam chicotada, mas não negaram Jesus, foram fiel até a morte para receber a coroa da vida eterna. Por isso que nós temos que buscar o Espírito de Deus. Batismo do Espírito Santo, revestimento de poder e presença do Espírito Santo na nossa vida, para nós vencer as tentações, porque tentação vem para todos, para jovem, adolescente, adulto, tentação tem na terra, mas quem está cheio de Espírito Santo vai dizer: não, vai-te embora, Satanás, que eu tenho o melhor em Jesus, a presença dele na minha vida. A proposta do inimigo vai sair, porque o homem que está cheio de Espírito Santo não aceita os pratos de Satanás, irmão. E o que falar desses homens que receberam o Espírito Santo? Que aí sabe que é homens fortes, porque estavam cheios de Espírito Santo. Hoje nós temos que buscar o Espírito Santo para ser forte. Fala que os jovens são fortes no Senhor Jesus, que tem o Espírito de Deus na vida. Jovem, adolescente, família, adulto, só Jesus, só o Espírito de Deus para nós fortalecer a nossa vida espiritual. O Espírito Santo, ele está conosco. Mas tem pessoa que ainda não foi batizada. Tem pessoa que até foi batizada, mas apagou o Espírito Santo. Tem que buscar de novo, buscar para acender a chama de novo. Porque o sacerdote só coloca a lei. Sabe que a lei é oração. Bora orar na igreja, bora orar. Ele só manda a igreja, a voz de autoridade sobre. Vamos orar na igreja. Mas a igreja tem que orar também. Para poder sentir a presença. Para poder buscar a presença. É tudo uma busca. A nossa vida é uma busca.
Se não buscar o Senhor, não encontra. Pedir, assim usar. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abrirá. É tudo uma busca. Porque tem pessoa que chega no culto, recebe a presença renovada, porque ela está buscando, ela entra naquele lugar e sabe que aquele lugar é algo especial, onde ela vai orar, vai buscar o Senhor junto com os irmãos, e comunhão e a presença do Senhor vai ser forte naquele lugar. Então, os homens, eles buscavam o Espírito Santo, e todo após chegar lá no Cordeiro, tu já foi batizado do Espírito Santo? Eu não sei o que é isso. Fui batizado só pelo batismo de João, que era o batismo nas águas. Aí, então muito falado do Espírito Santo. Ele falava do Espírito Santo de Deus. E quando ele falava, a pessoa estava crendo, recebendo na mesma hora, posição de mão, eram todos tocados e começaram a ficar cheios do Espírito Santo. E a igreja começou a avançar, levando a palavra, falando, convidando as pessoas, porque estavam cheios do Espírito Santo. E hoje é nós. O mesmo Espírito Santo que trabalhou no passado está aqui. Ele está na terra, Ele só vai sair daqui quando arrebatar a igreja. Então nós temos que estar cheio do Espírito Santo para o arrebatamento, irmão. Porque ele fala das ciclo prudente. Porque ele fala de ciclo prudente e ciclo louca. Porque tem uns que buscam, outros não buscam. E aquele que busca vai ser arrebatado, porque tem ódio. Lâmpada todos nós temos, palavra todo dia nós ouvimos de culto. Bíblia nós temos, pode nós pegar a palavra, colocar em prática, buscar, receber e estar cheio, transbordando com óleo para ser arrebatado. Fala sobre óleo. E todo o tempo, seja alma tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Sabe o que é veste alma? É vida no altar. É vida pura. Para que seja no céu limpo de mão, puro de coração. Em todo tempo tem que ser alma tua veste. E nunca falte óleo sobre a tua cabeça. É santidade. O Senhor nos chama para a santidade. Ser de santo como eu sou santo. Porque é ser santo, irmão, é ser separado do mundo. Não amar o mundo, nem criar no mundo. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em vós. Ele quer mais Jesus. Toma aqui nessa terra para ganhar alma. Não tem que ir ao sistema do Satanás. Porque o Satanás quer levar as pessoas para fazer a vontade dele. Há muito sistema errado, irmão. É o sistema do mal. Mas nós temos que ir pela doutrina de Jesus, ensinamento dos apóstolos. Por isso, os apóstolos andavam com Jesus na obediência. E olha que quando tempo de Roma, eles aprenderam com os apóstolos da igreja. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E aprenderam com os apóstolos. Olha, Jesus morreu, ele ressuscitou o terceiro dia e está vivo aí. Passou 40 dias conosco, nós vimos ele sendo arrebatado, que foi 3 homens que viram. Pedro, João, Tiago, viram ele sendo arrebatado, o apóstolo. Ele falava para a igreja. E no tempo, irmão, quando pegava a igreja, colocava, sabe o que? Na arena para os leões comer. E o leão ficar vários dias com fome, para colocar lá para espetáculo, sabe o que? 2 homens. Do imperador e da comitiva que estava ao redor dele. Mas só que um estava olhando por dizer, vai ser rápido. A promessa da de pé. Jesus vai preparar um lugar para nós, vai ser rápido. Ele pode estar com o nosso povo, vai nossa alma estar com Jesus, nossa alma pertence a Ele. Ele vai levar nossa alma, vai ser rápido a dor. Ele falava um com o outro, as crianças e o parente, e caia sangue dos cristãos. Mas quando mais os cristãos sangravam, mais o Senhor ia salvando aqueles homens, como ficou na história, herói da fé. E hoje nós vamos fazer nossa história. Hoje nós temos que buscar o Senhor, porque também vai ficar um momento que vai ficar estreito. Alguns estão indo logo na frente, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Vai ficar aquele que vão estar o quê? Firme com o Senhor, cheio da presença, cheio de Espírito Santo, para estar falando de Jesus, para estar falando de Jesus, salva, cura de vento, vai estar só aquele que o Senhor vai escolher para a grande colheita que vai ter na terra ainda. Por isso que nós temos que estar aqui, cheio do Espírito Santo de Deus. É promessa para nós. É promessa para nós.
Eu só estou agora só no primeiro tópico. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Tudo isso aqui é para nós. Isso aqui é promessa para nós. Filho de terra para você e para mim. Está cheio da presença do Senhor. Os filhos de terra que nos dá alegria, nos dá paz, nos dá ânimo para prosseguir, irmão. A alegria vem do Espírito de Deus. É o fruto do Espírito. O amor, teve que ter amor. O Espírito de Deus que é cheio de amor. O amor para amar, para perdoar, o amor para suportar, o amor todo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus, quem ama persevera com o Senhor. Então os filhos de Deus fazem isso. Fruto do Espírito, o amor. Alegria vem de Deus. Alegria vem de Deus. Alegria vem do Senhor. Estava pregando aqui, foi na sexta-feira. Eu estava pregando sobre o jovem rico e sobre Zaqueu. E ele falou assim: falta uma coisa para ti, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e vem, segue-me, tu vai ter um tesouro no céu. O jovem rico, ele não quis, ele viu a porta, foi triste. O homem era rico, mas está triste, porque o dinheiro não dá alegria, só Jesus que dá alegria. O jovem rico foi embora triste. Mas aqui foi diferente. Zaqueu tinha dinheiro e depois correu para Jesus, porque Zaqueu era triste com todo aquele dinheiro. Chegou com Jesus, olhou de cima para baixo, correu, subiu numa figueira alta. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou entrar na tua casa fazer morada. Zaqueu desceu depressa com alegria. Eu estou na casa dele, fez um banquete lá. E as pessoas ficaram admiradas: quem é esse aí que está comendo com o pecador? Zaqueu não era mais pecador, ele tinha sido perdoado por Jesus. Que era um homem. Zaqueu disse: ei, Jesus, o dinheiro que eu roubei, uma vez eu vou dar 4 vezes. E eu vou dar também para os pobres, fazer caridade. Ele disse: hoje chegou a salvação na vida desse homem Zaqueu, porque é filho de Abraão. Olha só a mudança, irmão. A mudança, como foi uma conversão genuína, porque queria receber o melhor de Jesus. Zaqueu. Então aqui fala que a alegria vem de Jesus. É o fruto do Espírito, alegria. Alegria, a pessoa tem dinheiro, está alegre. A pessoa não tem dinheiro, está alegre. A pessoa comeu muito, está alegre. Comeu um pouquinho, está alegre. Porque a alegria vem do Senhor. É a fonte da alegria é Jesus. Alegria vem do Senhor. Alegria. Alegria vem do Senhor. Então, tudo isso os apóstolos ensinavam, a igreja ensina. Hoje nós estamos ensinando. Hoje que chegar aqui vão aprender, porque ensinamento é para passar. O ensinamento é passado, vai passando de geração em geração. Hoje está a minha geração aqui, mas lá na frente pode ser outra geração. Está vendo, irmã? A filhinha a filha da irmã do Zenildo, que é o Zenildo é tio daquela menina desse tamanho. Está adorando Jesus. E o hino que ela puxou foi o hino mesmo. Letra forte, o escudo, desse tamanho, geração dela. Geração do dia está aí. Se você colocar, eu vou usar na geração dele, mas tem a geração dela também. Ela está se colocando pequenino. Porque se coloca, Deus usa. Ele quer usar todo mundo, mas se você colocar como me coloquei aqui, se me usa. Até hoje, o Senhor diz: vai ser de público, até eu ri. Tu está rindo, o profeta falou. É só como eu disse. A minha amiga, Senhor, eu estou rindo de ti, eu estou rindo de mim, porque eu sou tímido. Mas quando o Senhor quer usar, ele vai falar. Ele falou para Moisés, o Moisés disse: Senhor, manda outro, eu sou gado. Disse: é tu. Quem é que faz o gado? Não é eu, quem é que faz a pessoa falar dele? Eu sou dono do gado, dono do que fala bonito. Tu vai pregar a minha palavra. Como Deus é tão bondoso. E disse: eu vou colocar um parceiro para te ajudar. Vou colocar o irmão Arão, que vai ser aquele que vai falar. Mas tu vai ser para ele o meu porta-voz, e ele vai falar tudo que eu falar para ti, tu fala para ele. Porque Deus tratava com Moisés falava para Arão, eu falava para Faraó. Então, irmão, é preparo. Basta lá nós colocar para ser usado na mão dele. É um privilégio de usar o homem de barro, é um privilégio de ser usado por Deus, irmão. Porque tem pessoa por aí que está sendo usada na mão do inimigo. Tem pessoa por aí que está no eu faço, eu quero me dar minha talão de Deus. Mas quando fala: ele aqui, Senhor, quero fazer a tua vontade, vai mudar a tua vida para melhor.
Porque Deus vai estar contigo. Deus vai estar contigo no deserto, no vale do monte. E te coloca e cuida de ti. Por que eu falo isso? Porque quando Deus tirou o povo lá do Egito e falou a Moisés, manda Faraó liberar o meu povo para me adorar no deserto. Então, onde está Deus? Deus estava lá no deserto. E disse, é para me adorar no deserto para receber. Deus é onipresente em qualquer lugar. Lá no deserto, a vontade de Deus por adorar. E se não passar pelo deserto, não fica chorando, choramingando, tem que adorar, irmão, porque é a vontade de Deus. Tem pessoa que quer adorar no monte, monte da bênção, monte da alegria, monte da bênção, monte de comunhão, só monte, entendeu? Eu sou tá bom, sai do monte, vai lá para o deserto. Irmão, Jesus foi para o deserto. Depois do batismo que João batizou, ei, eu não sou digno de tirar essa sandália. Eu que tenho que ser batizado por ti, vem a mim e faça para se cumprir a justiça, a palavra. E quando João batizou Jesus, fala que aconteceu algo no mundo espiritual, o céu se abriu. E quando o céu se abriu, a voz do Todo-Poderoso, o nosso Pai Eterno falou logo com o Filho dele, Jesus, esse é meu Filho amado e quem me agrada. Então, quando o homem agrada a Jesus, quando o homem agrada a Deus, quando o homem agrada a Jesus, tem elogio para o homem. E depois do elogio desse que ele recebeu, esse é meu Filho amado e quem me agrada. O próprio Deus Pai falando para Jesus, e o profeta João Batista ouvindo, porque o ouvido do profeta é aberto para o céu, para a voz de Deus, o ouvido do profeta. Aleluia! Profeta de Deus. Glória! Crendo, Senhor, que teu Deus era seguro. Crendo os profetas vai prosperar, porque o profeta ouve a voz de Deus. João Batista não ouviu o elogio que Deus fez para Jesus. E Jesus também ouviu o Filho, ouviu o Pai. E naquele momento, Deus se alegrou, esse é meu Filho amado que me alegra. Naquele momento, o céu aberto, o elogio, o Espírito de Deus levou Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo, 40 dias e 40 noites. Não comeu, estava o quê? Consagrando a vida dele, irmão. Por isso que é Deus que não leva como ele quer, irmão. Não é como eu quero. Fala como faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Então Jesus tinha andado na vontade do Pai. Nós temos que andar na vontade de Jesus para ser bênção, para ser abençoado, para ter vitória, porque a luta vai dar vitória. Jesus teve luta, lá teve, mas teve vitória. O inimigo foi aonde? Jesus estava com fome 40 dias. Ei, tu não é filho de Deus, manda ele que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus tinha uma palavra. A arma de Deus era a palavra. Fala que a palavra serve para nós atacar e defender. A Bíblia, a palavra serve para atacar e defender. Nós somos justificados pela palavra e condenados pela palavra. Jesus veio para salvar, mas essa aqui, ó, nós vamos ser justificados e condenados. Por isso que nós temos que saber usar as palavras também. Se a pessoa abençoar o outro, a bênção vai ser para ele e vai ser para o outro, porque ele está abençoando. Abençoa o outro, a bênção vem de Deus para mim. Tem uma jovem aqui na hora de ser. Abençoou. Olha, ontem nós queríamos 2 bênçãos. Olha só. A gente viemos lá do Pacoá para cá. Vamos pela festa, chegamos lá, e o vizinho nos levou na volta. Tempo de escofeira. O aumentar, e o nosso dinheiro não estava dando. E na hora o irmão de lá, toma, irmão, põe aqui, toma aí. Abençoa por R$7. Uma jovem chegou lá, ia viajar para ir para fora, eu estou orando por ela, para ela também estar. Aí para fora onde eu moro, esse estado, né? Sinal de Santa Catarina. Naquele momento a jovem ela disse, ei, vou abençoar também, traz o pix, para a gente poder voltar. Eu e o pastor de disse, essa aí gosta de abençoar. Abençoa mesmo, investe na vida dele, que vai ser abençoada mesmo, porque o pastor de Navarra falou assim, algo interessante. Ele disse, irmão, eu fui viajar lá por fora da cidade, e cheguei lá, eu fui pela fé, e lá o Senhor, ele me usou para pregar, os irmãos me abençoavam.
depois eu consegui um serviço. Eu só vim para Macapá quando aconteceu que mataram meu filho, que eu voltei para Macapá. Senão eu estava lá, eu estava 6 anos lá, só na bênção. Porque ele começou a pregar e os irmãos ajudaram depois ele conseguiu um emprego. O irmão chegava com ele, toma aí, meu pastor, toma aí, pastor. Ele tinha roupa, tinha o melhor perfume. Os irmãos abençoaram, quando mais os irmãos abençoavam ele, mais os irmãos iam sendo abençoados por Deus. É aquela irmã que abençoou. Ele diz, vai, Deus vai te levar. Vai ter uma viagem para ti no mês, vou chegar lá para ter o teu emprego, Deus vai te abençoar. Irmão, como é bom nós abençoar, quanto mais nós abençoamos, mais nós somos abençoados. Hoje, sabe o que acontece? Muita gente está sendo abençoada e está recebendo bênção. Quando tu abençoa, o próprio Deus te abençoa. É dando que você recebe. Dando que você recebe. Por isso que a palavra do Senhor não descendo. Quanto mais nós obedecemos a palavra, quanto mais nós profetizamos a bênção, nós recebemos. Agora, vai profetizar a maldição, para a pessoa vai pegar a maldição na tua vida. Vai perdoar, Jesus vai te perdoar. Vai ter misericórdia do próximo, Jesus vai ter misericórdia de ti. Tudo que nós plantarmos colher. Então a nossa vida é uma plantação. Todo dia nós estamos plantando. O que foi que nós plantou hoje? Todo dia nós estamos plantando. Nossa vida é plantação. Fala que Deus vai enviar obras boas, as obras malas. E na hora boa nós vamos ter colheita. E fala que a colheita é muito boa. Olha só a colheita de Deus. Não é como a colheita do banco, que é pouquinho. Perto da colheita de Deus, quando a gente agrada o coração de Deus, a colheita de Deus sabe o que é? Uma semente é 30. Olha só o juro que corre. Uma semente é 30. Uma semente, 30. Se a pessoa semear mais, então, 2 sementes de 3, fala que vai dobrando 30, 60 e 100 por um. Olha só, de 30 para 60, 100 por um. E olha que Deus é poderoso para abençoar. Quando Ele abençoa, está abençoado. Fala que a bênção do Senhor não traz dor. A bênção de Deus não traz dor, mas a bênção que é adquirida por errada traz dor, traz perda. Tem pessoa que diz, é bênção, não é maldição. É maldição. Como o irmão falou, por isso que nós temos que saber plantar. O irmão fala que ele falou um testemunho de que teve um homem que estava rodando de Uber, e o pobre na hora, ele deu 10 reais para ele, deu 50 reais para ele, pensando que era 10, que estava pobre. O homem pegou e levou na mão os 50 do pobre, o pobre pensando que era 10, era 50. Olha só, era uma maldição de Deus. Chegou lá na casa dele, demorou muito só notícia. Entrar na casa dele, lá olharam uma furadeira, fazia mais do que 50, é mais de 200 reais para furadeira para funcionar. Olha só, ele roubou e foi roubado. Então hoje a lei da semeadura pega, por isso que nós temos que estar todo tempo colocando em prática todo o ensinamento de Jesus. E perseverar na doutrina dos apóstolos. Olha só, tudo isso é ensinamento. Doutrina dos apóstolos. Não sai nem do primeiro para o segundo. Porque a palavra do Senhor é rica. Por isso que nós temos que perseverar na palavra. Ser fiel ao Senhor. Ser fiel no pouco, Deus coloca no muito. E ser fiel no muito para continuar no muito, senão a pessoa vem embora para nós. Porque Deus é o dono do céu e da terra. Deus é o dono do ouro e da prata. É Deus, irmão. É Deus. Fala que o homem sem ele não pode fazer nada. Mas o homem na vontade de Deus tem tudo, irmão. Tem tudo. Se eu for falar dos homens de Deus, Abraão foi um, você da tua casa, tua parentela, uma terra que te mostrei, você foi uma bênção. Abraão só saiu da vontade de Deus, que Deus foi guiando Abraão, foi guiando. Onde ele chegava, o Senhor abençoava. Fala que Ló foi com ele, fala que teve riqueza até para o sobrinho dele, Ló, ele estava na vontade de Deus. E quando Ló saiu da vontade de Deus, foi para outro lugar, Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? A maldição estava tão grande lá que veio fogo sobre Sodoma e Gomorra,
mas estava lá o intercessor orando, intercedendo por ele. O que falou desses homens? Que Deus levantou como Davi, um adorador, também um guerreiro, e o Senhor dava vitória para ele. Levantou Salomão, que na hora de Senhor, eu não posso de uma criança, me ajuda, me dê sabedoria e entendimento, Senhor, eu vou te dar, para pedir o melhor. Sabedoria e entendimento é coisa espiritual. E Deus se agradou de tu pediu o melhor, sabedoria e entendimento para governar meu povo. Hoje dá mais riqueza e honra que nenhum homem vai ter depois de ti. Hoje foi tão rico, tudo que ele sonhava em fazer. Por quê? Porque foi Deus que deu riqueza. Então é Deus que dá e quer ver o nosso coração, onde está o nosso coração. Se você vai ficar na riqueza ou se vai ficar em Deus. Olha que Salomão quase que se perde. Por toda aquela riqueza que ele tinha, a mulher que ele tinha, e ele fez aliança com todas as nações, e as outras nações, a mulher disse: Salomão, faz um tempo para mim, para me adorar, o meu Deus que era o demônio. Tinha outros deuses que falavam que era o demônio. E naquele momento, Salomão foi fazer para agradar a mulher, e acabou se perdendo. Quando ficou velhinho, agora é mulher, já está tudo velhinho. O homem está velhinho, agora não está mais cantando de mais de nada, está velhinho agora. É só clamar a Deus, Senhor, está chegando o meu momento de parte, tem misericórdia. Tudo isso é vaidade. Agora o ouro, o tesouro, e ficar para quê? É com todo com sábio. Se for tolo, vai acabar com tudo. Se for sábio, a herança vai começar a trabalhar. E Salomão foi embora. Mas foi salvo ainda. Por quê? Porque ele se arrependeu da velhice. Se arrependeu da velhice. Hoje nós estamos novos, mas um dia vai chegar a velhice para nós. Porque não vai novo e vai escapar, um dia vai chegar. E aí, nós estamos plantando hoje, vamos colher amanhã. Tu está plantando hoje, tu está ajudando o velhinho, tu está ajudando teu pai, tu está ajudando um dia para ficar velhinho, vai aparecer alguém para te ajudar. Planta agora para te colher, honra teu pai e tua mãe, ajuda, faça algo agora. Tudo que tu vai plantar, vai colher na frente. Se não for, sabe, a colheita não chegar, toda a colheita plantada vai chegar para os nossos filhos, netos, bisnetos. Vai esperar teu composto, levantar a mão, porque ela sabe que ele tem muita promessa. Se não chegar todas as promessas para nós na terra, vai chegar para os filhos, netos e bisnetos, que vai ser usado na mão de Deus, com poder e autoridade, mais do que nós aqui nessa terra. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir as promessas da nossa geração. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Na próxima vez, continuo. Aleluia. Só fiquei perseverar na doutrina dos apóstolos. Por isso que a palavra do Senhor, ela é ensinamento. A nossa riqueza é Jesus, essa palavra. O sábio, aleluia, que tem sabedoria, ele, aleluia, prospera. Aleluia, porque com a palavra de sabedoria, no maior que é Jesus, o dono da sabedoria, mestre, professor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nessa noite eu me alimentei a minha alma. Nessa noite eu, Senhor, aleluia, memorizei mais a tua palavra para praticar junto com os irmãos. Eu creio que a tua palavra, Senhor, também saiu daqui no altar para os ouvidos dos irmãos. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra. Feliz sou aquele que ouve a tua palavra, Senhor. Ó, Senhor, a tua palavra para nós, ela é muito importante, Senhor. Porque a tua palavra nos ensina como, aleluia, andar aqui nessa terra como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Manejar, Senhor, é praticar a palavra. Ó Senhor, aprender uma coisa, praticar outra. A tua palavra diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ó Senhor, o Senhor nos ensina como nós fazer a tua vontade, fazer a vontade do nosso Pai eterno, porque a obediência gera bênção. A tua palavra fala, Jesus, que o Senhor mesmo falou, quando a tua mãe e teus irmãos foram atrás de ti, enviaram um mensageiro ali até a ti para te chamar, e o mensageiro falou: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora,
quer falar contigo, mas tu mesmo, Jesus, deu um ensinamento para nós. Ó Deus, nessa noite, o Senhor ensina no passado e ensina no presente. Tu mesmo falou, Jesus, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são aqueles que ouvem a minha palavra e praticam. A palavra de Jesus é para praticar. Quando mais tu ouve a palavra, mais tu tem que colocar em prática. Quando mais tu ouve a palavra, mais tu tem que colocar em prática. Porque a palavra do Senhor é para praticar na nossa vida diária. Para nós ser luz do mundo. Para nós ser representantes de Jesus. Para nós dar bom testemunho diante de Deus, diante dos homens, diante do inimigo também que está nos vivendo. Ele ficou olhando para querer encontrar uma brecha. Mas se nós obedecer a palavra, se nós andar na verdade, ele vai encontrar brecha. Se nós for fiel com Jesus, ele vai encontrar brecha. Se nós for, aleluia, humilde, ele vai encontrar brecha. Porque a humildade agrada ao Senhor. O Senhor nos ensina a se humilhar diante dele. Humilhar diante da poderosa mão do Senhor. E ele te exaltará. Tendo que nós humilhar diante do Senhor. Por isso que, aleluia, o Senhor nos ensina a praticar sua palavra, a perdoar os nossos inimigos ser humano, a orar por ele, dar comida, dar água e dar orar por essa pessoa. É só quem tem o amor de Deus. É só quem tem o Espírito de Deus para perdoar. É só quem tem o Espírito de Deus para amar, para ser fiel. É só quem tem o Espírito de Deus para se humilhar, dobrar os joelhos, a se humilhar diante do Senhor, porque os humilhados serão exaltados por Jesus. A palavra do Senhor é a verdade. Conhecer a verdade, o homem libertará. É só a palavra para libertar o homem. É quando o homem e a mulher colocam a palavra em prática. Aquele que mente não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, agora vai estar ajudando o próximo, agora vai estar fazendo caridade, como aconteceu na vida de Zaqueu, aquele que perseguiu a igreja, que foi salvo, agora teve encontro com Jesus, agora é o instrumento do Senhor, agora, aleluia, vai sofrer pelo nome de Jesus, aleluia, agora o apóstolo Paulo, agora está sendo perseguido, mas ele leva a palavra, ele não para, porque era para ele chegar até em Roma, ele ainda é protegido, guardado, ainda que ele apanhasse, sofresse, mas o Senhor protegia ele, guardar, ele pregar a palavra, porque era o vaso, aleluia, na mão de Deus, o vaso que ia sofrer pelo nome do Senhor Jesus. A tua palavra fala se alguém, se aleluia, vai caminhar, deve que olhar para o céu e ficar alegre, dar gargalhada, porque assim aconteceu também com os discípulos, e nós não somos melhor do que Paulo, nem do que, aleluia, os discípulos deles. Eu creio que a tua unção é para aquele que tem compromisso contigo. O teu Espírito Santo é para aquele que tem compromisso contigo. Aquele que busca o Senhor, revestindo de poder. Sei também se nós buscar, nós recebemos renovo. Se nós buscar o Senhor, recebemos do Senhor perdão. O teu sangue que purifica, santifica. E recebemos o renovo do Senhor. Revestimento de poder para vencer tentações, para vencer o eu, para vencer o inimigo, o leão, o urso gigante que vem contra nós, por o caminho virá, por certo caminho fugirá da tua presença, porque maior é que está conosco, é o teu Espírito Santo, maior é que está conosco do que aquele que está no mundo, é o Senhor Jesus poderoso. Deus caiu do nosso lado, 10 mil à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque o Senhor é fiel para aquele que é fiel contigo, o Senhor não é fiel para aquele que te obedece, a obediência gera bênção, e a tua unção é para aquele que tem compromisso, aquele que obedece a tua unção. O que falar dos homens que foram cheios da tua unção, o que falar de Felipe, que pregava, aleluia, com unção, que os milagres se aconteciam, pessoas que eram escravizadas na magia negra, rasgar o seu ídolo e fazer aliança com Jesus, pessoa que era doente, era curada, pessoa que estava oprimida com o espírito maligno, saía pelo nome de Jesus, e Felipe pregando a palavra com poder e autoridade, no nome de Jesus, porque o Senhor delegou para ele o que falar de Pedro.
Ó Senhor, que até a sombra dele curar os doentes desse ferro, até a sombra daquele homem, porque era o poder de Deus, era unção que ele tinha, unção, o pescador, que o Senhor chamou, levantou, capacitou. O que fala desses homens, Senhor, de Paulo, que até o lenço dele, a pessoa queria pegar, queria o lenço, porque sabia que a unção era tão grande que passava para veste, o lenço é a tua presença na vida do homem que busca o Senhor, na vida do homem que vive para o Senhor na terra, para fazer a tua obra, o teu projeto. Eu creio também que pode acontecer hoje na minha geração, na geração, aleluia, de cada irmão, na geração do Zenildo, na geração da irmã Ana, na geração, Senhor, grande poder do Lucas, na geração das crianças, jovens, adolescentes, adultos, cada geração o Senhor tem usado de maneira poderosa. Guarda nós clamamos, Senhor, e dizer aqui, Senhor, me usa, porque a tua palavra é poderosa, o teu Espírito é para todos. Aquele que busca, recebe do Senhor. O que falaste da promessa de Joel é a promessa que ele profetizou, a promessa do profeta Joel, que o próprio Deus falou pela boca dele, que no final dos tempos os jovens profetizarão, os jovens terão visão, ó Senhor, aleluia, os velhos terão sonho. O que fala dos velhos que estão sonhando, sonhando os sonhos do Senhor, sonhando os sonhos do Senhor, sonhando os sonhos, sonhando, aleluia, o sonho. O Senhor vai levantar o irmão, vai levantar o neto, vai levantar, sonhando os sonhos do Senhor, olhando com o olhar espiritual. Do que falar dos velhos que estão dobrando o joelho, as senhoras, os senhores que estão dobrando o joelho e aleluia, profetizando, aleluia, jovem profetizando a palavra, tendo visão do Senhor, a visão espiritual, e então, aleluia, crescendo na guerra de conhecimento. O que falar da juventude, Senhor, que está buscando a tua presença, vai estar cheio, vai estar, aleluia, sendo um pastor, uma missionária, o homem de Deus, o adorador, que vai adorar o Senhor Espírito de verdade. O Senhor vai se manifestar na adoração daquele que adora em Espírito de verdade. Eu creio, Senhor, que está acontecendo. Eu creio que está acontecendo, e em algum lugar do planeta Terra está acontecendo, e em algum lugar desse planeta Terra está acontecendo, aleluia, o momento do Senhor, da vida de jovem, adolescente, adulto, ancião, da tua presença, dando fruto, ganhando alma, aleluia, tendo festa no céu, porque eu creio, Senhor, que é o momento de lançar rede, todo tempo é tempo de lançar rede. Assim como Pedro lançou a rede, hoje nós estamos lançando a rede. É a tua palavra que salva, cura e liberta. Eu sou o ganhador de alma. Eu creio que em algum lugar a igreja está, aleluia, ganhando alma no hospital, na penitenciária, na rua, no emprego, na mata, na floresta, nos interiores, de Macapá, no Brasil, na nação. A igreja avança, porque a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A ordem é marchar, a ordem é falar que Jesus salva, cura e liberta, e o milagre é o Senhor que faz, é o teu Espírito Santo que toca, que convence o pecador da sua falha, que quebranta o coração para se arrepender, se humilhar, que gera arrependimento. Salva, Jesus, nessa noite, em algum lugar salva, Senhor, adolescente, jovem, adulto, que vem compreender a palavra e se lançar na tua mão, fazer uma aliança contigo, uma aliança eterna. E eu creio também que a promessa está sobre nós, sobre a nossa família, familiar e parentela. Aleluia, Pai, Filho, Neto e Bisneto, a promessa da tua geração daquele que crê no teu nome. E eu creio, Senhor, eu quero ter o privilégio de ver, Senhor, o Senhor levantando o seu adolescente jovem, cheio do Espírito Santo, adorando o Espírito, pregando o Espírito, ganhando alma, aleluia, cheio do Espírito Santo, cheio da tua palavra, a tua palavra ungida que vai sair fogo dos lábios, aleluia, desse homem, dessa mulher, porque a tua palavra é poder de Deus, na
na vida daquele que crê, na vida daquele que vai ser usado. A tua palavra é eficaz, é a espada do Espírito. E eu creio, Senhor, numa colheita que vai ter para a glória do teu nome. Eu creio que o Senhor vai estar salvando a nossa família familiar dela. Salva, cura, liberta, vai agir nessa noite, a tua mão forte e poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para os doentes, Senhor. Nesse domingo, ó Deus, a irmã Régia que está lá, Senhor. Ó, Senhor, que quebrou o seu tornozelo, Senhor. Usa, Senhor, enfermeira, usa o médico para operar, Senhor. Deus, de poder falar com ela naquele lugar. Olha, dá obreira, mulher de Deus, para falar a tua palavra, para alimentar a alma dela. Naquele lugar, usa, Senhor, até a enfermeira, o médico, a médica que é servo de Deus, usa como instrumento. Eu creio que no hospital tem muitos servos de Deus espalhados. Usa mesmo para edificar o espírito dela, a alma dela, porque o corpo, o Senhor, vai estar tocando, usando a mão do médico para operar. Vai se agindo, vai salvando vida naquele lugar, o Espírito está gerado com socorro, ó, do seu cabelo, salva, cura, liberta, Senhor. E se o Senhor quer arrebatar alguém, Senhor, prepara essa alma para entrar no teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Mas o Senhor quer levantar para contar testemunho, levanta e anda para contar o testemunho em nome de Jesus. Claro que se a pessoa que está numa penitenciária, creio, Senhor, Deus de poder salvar essa alma dessa mulher, que vem se arrepender, se humilhar, fazer aliança com o Senhor, ser perdoado, e no tempo certo sair de lá, mas trabalha mesmo na alma do Espírito, para depois, Senhor, quando sair de lá, vai sair forte espiritual, para congregar, para se servir, para ser usado por ti, para ser boca de Deus na terra, para a glória do teu nome. Onde é uma pessoa desse domingo, uma pessoa caída, um mendigo, uma pessoa que está esperando algo nas drogas, caindo na calçada, ou está, Senhor, Senhor, em perigo, vai dando livramento, escape, vai protegendo, guardando, salvando, curando, libertando, vai agir, vai captar, vai agir com a tua mão forte e poderosa, destruindo todo o mal do mal. Para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para que mais fazer, destruir toda a obra do diabo, repreender o espírito de sanguinário, de sida, suicida, de enfermidade, doença, espírito de contenda, discórdia, que seja espírito de queimar as tuas obras, uma comaria ser queimada, destruída, em nome de Jesus, em nome de Jesus, de morte, de rua, de calor da família, família dela, eu te repreendo em nome de Jesus, só uma ordem, vai-te embora, porque o Maestro está aqui, e é do Espírito poderoso, lendo a tribo de Judá, Deus forte, poderoso, para proteger, guardar, salvar, curar, libertar, para livramento, escape nessa madrugada, desde o domingo na segunda, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, amém, 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 glória a Deus, aleluia. Levanta a mão para cima e receba a bênção apostólica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que a unção do Espírito de Deus esteja sobre a igreja, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus Cristo. Glória a Deus. Era só dar os avisos. Quinta-feira, como no culto, lá no ponto de pregação, Deus proverá. Ele está provendo salvação, cura divina, libertação, conversão naquele lugar. Lá as pessoas estão indo ouvir a palavra, nós estamos semeando. O nosso dever como obreiro de Deus é semear a palavra. Quem faz a obra é Jesus. O Espírito de Deus está trabalhando. Quando nós estamos pregando, ele está agindo naquele lugar. Que onde mudar o pecado, vai mudar a graça do Senhor. A salvação, a libertação, a conversão vem de Jesus. Amém? Nós estamos lá quinta-feira, lá, e sexta-feira aqui, domingo aqui. Estamos na obra, estamos envolvidos na obra. Como é bom estar envolvido na obra do Senhor. Aleluia. Quanto mais nós envolvemos na obra dele, vai nos dar unção, vai nos dar saúde, vai nos dar alegria, paz, porque ele quer nos usar assim. É da obra dele, para passar alegria, passar paz e pregar a palavra dele. Quanto mais nós se envolvemos na obra dele, mais unção nós temos para passar. Amém? Glória a Deus. Então, esse é o aviso. Então, aleluia, uma noite abençoada na paz de Jesus. E até aleluia, o próximo encontro com Jesus e com os irmãos. Glória a Deus. Amém.